Já estamos ao vivo? Olá, Paula. Olá, Felipe. Boa noite. Tudo bem? Pessoal, tem algumas pessoas que eu não conheço, então me ajudem aí. Olá, Aline. Grande Felipe. Tudo bom? Como você está? CBTMX. É você, Carol? É o Caio. Opa, e aí, Caio? Tudo beleza? Como você está, Caio? Tudo jóia? Prazer te ver aqui. Olá, João. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim, claro, eu lembro de você, Caio. Como você está? Tudo bem? Claro, Caio, lembro sim. Como você está? Tudo bem? Opa, olá, Eduarda, seja bem-vinda. Tudo bem? Opa, legal, Felipe, obrigado pelo carinho. Comigo tudo tranquilo, Caio. Com você em Brasília, como é que tá? Tudo bem? Que legal, Eduardo. Vamos saber de você também. A gente sempre fica pensando nesse tempinho aqui, dando oi, sessão, saudações para todo mundo. Talvez essa seja hoje a última live do ano. Enfim, não sei como é que a gente vai conseguir organizar isso. Mas, enfim, tem que ver porque chega final do ano, as coisas começam a ficar mais atribuladas, então ainda que a gente vá ficar sem confraternizações, enfim, a gente acaba tendo uma demanda maior de atividades e tal, então, não sei, mas provavelmente essa vai ser a nossa última live do ano. Acho que eu já comentei com vocês que eu vou fazer um livro das lives, talvez eu lance em e-book, versão física e versão e-book, né? Faz mais uma antes. Pode ser, talvez eu faça. Acho que eu vou fazer uma, Paula, que vai ser do tipo assim, detox emocional. Chega de sofrência. Acho que eu vou colocar esse título na próxima, nossa última live. Mas eu tô vendo ainda, conforme for, a gente consegue fazer mais uma live sim no final. Oi, Vitória, tudo bem com você? Então, assim, vou ver se consigo fazer mais uma do tipo assim, chega de sofrência, ou alguma coisa nesse sentido, assim, uma detox emocional e tal. Acho que vou fazer alguma coisa nesse sentido. Pra gente. Olá, Ale, um beijão pra você. Tudo bom, Ale? Enfim, tô vendo ainda como é que eu vou organizar isso, mas acho que talvez na próxima sexta-feira ainda consiga. Vamos ver. Tomara que a gente consiga organizar isso aí também. Bom, pessoal, quem for chegando agora, seja bem-vindo. Vou começar hoje lendo um poema, como é praxe, um poema nosso aqui, que é um poema do nosso poetinha, o nosso poeta maior, Vinícius de Moraes, e o título do poema é Pôr do Sol em Itatiaia. Vamos ver o que o nosso poeta maior nos ensina. Nascentes efêmeras, em clareiras súbitas, entre as luzes tardas de imenso crepúsculo, negros megalitos, em doce decúbito, sob o peso frágil da pálida abóboda, calmo subjacente o vale infinito, a estender-se múltiplo, inventando os espaços, dilatando a angústia, criando silêncio. Esse é o pôr do sol em Itatiaia, do nosso maestro, do nosso Vinícius de Moraes. Bom, dito isso,
Vamos à nossa live. Hoje eu pensei em fazer essa live porque tinham várias questões que eu acho interessantes da gente trazer para discussão, né? E obviamente eu sempre faço alguma provocação já no título da live, que é para a gente já iniciar as nossas reflexões, a gente começar a pensar os temas, o conteúdo, os conteúdos da live a partir do título da live. E o título da live dessa semana é A Síndrome da Medusa, a petrificação dos pensamentos e o engessamento da vida. Bom, eu vou começar essa live comentando com vocês um pouco da história da Medusa. Primeiro, pessoal, eu sempre faço um recorte aqui, porque o conto, o mito, ele é gigantesco, ele é muito grande. Talvez ano que vem eu vá fazer dar um curso sobre mitos, e aí a gente vai pegar cada um dos mitos e a gente vai explorar muito os mitos. E é claro, a gente vai ter mais tempo, vai ter mais espaço, enfim, é uma outra relação que eu vou estabelecer. Daí, claro, vai ser um curso, não vai ser uma live. Quem sabe o ano que vem a gente pensa em uma coisa nesse sentido. E agora eu só vou dar umas pinceladas e sugiro que vocês leiam o mito da Medusa. Bom, Medusa era uma sacerdotisa, ela vivia no templo de Atena, Atena ou Atena, as duas pronúncias estão certas, Atena é do grego. Ela vivia sobre a égide de Atena, ela era uma sacerdotisa, só que ela profanou o templo de Atena. Ela teve relações sexuais, na verdade ela foi estuprada dentro do templo de Atena, enfim, procurem saber mais sobre isso, não vou detalhar aqui agora. Ela profanou o templo de Atena e a partir disso ela recebe uma maldição de Atena. Qual que é a maldição dela? Como ela era muito bela, ela era uma sacerdotisa muito linda, ela ficou feia. E ela ficou feia em qual sentido? Não só no sentido estético, mas no sentido em que ela também perdeu os encantos de uma sacerdotisa, ela perdeu a sabedoria da sacerdotisa. E a partir daí ela ficou árida, ela ficou estéril. E o olhar dela, todas as pessoas que olhassem para Medusa ficariam petrificados. E os cabelos dela, que eram muito lindos, acabaram se tornando serpentes. E a partir daí começa toda a epopeia e o simbolismo que eu vou trazer da Medusa, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente fala, né, do olhar petrificante, quando a gente fala dos pensamentos petrificados, qual é o simbolismo que tem disso aí? Toda vez que eu tenho um pensamento petrificado, esse pensamento que petrifica, ele me impede de ir para o mundo. Quando eu petrifico uma forma reflexiva, ela simplesmente imobiliza, eu fico estagnado, eu não cresço quando eu tenho algum tipo de pensamento petrificado. Quando eu olho por uma realidade e essa realidade ela faz com que eu fique inerte, eu não consigo pensar nada sobre aquilo ali. É justamente essa relação de petrificação que é o olhar da Medusa. Ou seja, a Medusa nos coloca numa posição como se fosse uma camisa de forças que eu não consigo sair. Quantos de nós já tivemos experiências assim? Quantos de nós já vivemos alguma coisa, ou tivemos alguma relação, ou passamos por algum tipo de estresse que ele simplesmente nos ingessa? Eu não sei o que fazer, eu fico parado, muitas vezes eu fico até catatônico, eu não consigo ter eu não acho nenhuma saída para aquele tipo de problema. Ora, o que isso significa para nós? Significa que nós olhamos para o nosso lado Medusa. Eu lembro, pessoal, quando eu era pequeno, eu tinha um medo,
O medo do bicho que morava embaixo da cama. Vocês já tiveram esse bicho por um acaso? Vocês conhecem esse bicho? Pessoal, o bicho morava invariavelmente embaixo da minha cama. E não tinha como ser diferente. Por quê? Porque eu li um livro que era A Princesa e o Diabo. Era esse o nome do livro. Eu tinha meus 6, 7 anos, e aquele livro mas olha, eu estava todo cagado de medo, porque eu estava lendo aquele livro, e meu pai era muito habilidoso. Meu pai era uma pessoa extremamente inventiva, criativa, ele sabia trabalhar com madeira, marcenaria, enfim. Meu pai era muito habilidoso, e ele fez para mim, para eu botar nos pés da minha cama, ele fez um baú. E esse baú era para guardar os cobertores, né, que a gente tirava da cama e botava dentro do baú. E esse baú era muito parecido com um baú em que o diabo, no livro A Princesa e o diabo morava dentro desse baú. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Maldito baú! Ou seja, aquele baú, ele era a minha medusa, ele me petrificava de tal forma que eu não conseguia nem me mexer na cama. Olha, de botar o dedo minguinho para fora da cama não acontecia. Eu não tirava os pés da cama de jeito nenhum. Por quê? Porque se eu fizesse, o que ia acontecer? Ou seja, o diabo poderia me pegar, ou o bicho que morava embaixo da cama poderia me pegar. Então eu jamais tirava. Agora, a gente tem que começar a entender que essas petrificações que nós sofremos ao longo da nossa vida, elas têm uma relação muito próxima com o medo. Eu tinha medo de botar os pés para fora porque o bicho que morava embaixo da cama poderia me pegar. E aí a gente tem que começar a entender o que de fato é a nossa medusa. Qual é a medusa interna que cada um de nós tem? Qual é? O que significa esse monstro que simplesmente nos coloca fora de ação na vida? Que bicho é esse? O que significa simbolicamente essa medusa que ela é um monstro interno que nós precisamos dominar? Isso é uma pergunta que eu quero saber de vocês. O que é a nossa medusa? Quem é a nossa medusa? Olá, Francisca. O que é a nossa medusa, pessoal? O que são os nossos medos? O que são? Me contem. O que são os nossos medos? Quem é a nossa medusa? Me contem, quero saber. Podem ser várias medusas? Ok, me diga uma então, João. Tantos medos. O que mais que pode ser a nossa medusa? Cada um tem os seus, perfeito. O dia de amanhã, a medusa dia de amanhã. Cantar em público, os preconceitos, com certeza, Noemi. Medo de perder o controle das situações. Era um. Pessoal, a medusa, ela é aquela instância psíquica nossa que ela simplesmente faz com que nós não consigamos acessar a nossa faixa, a nossa zona de crescimento. Pessoal, se eu estou imobilizado, se eu estou completamente anestesiado, eu não consigo crescer. Eu não consigo ter um movimento que vai me levar para frente. Pessoal, quando eu viro pedra, a minha vida simplesmente ela estaciona. Quando tem alguma situação em que eu deveria enfrentar, mas o medo me paralisa,
eu automaticamente não consigo ter uma entrada nessa relação, nessa situação, para que eu possa enfrentar os meus medos, as minhas dificuldades, os meus traumas, como vocês colocaram aí. E isso é muito sensível. Por quê? Porque toda vez que eu tenho esse pensamento petrificado, eu não acho, o mapa mental da minha vida, ele simplesmente desaparece. Eu fico sem ter referências, eu fico simplesmente... É como se eu desse um print screen na minha tela mental. Ou seja, eu congelo. E a partir do momento que eu congelo, eu não tenho mais nada para fazer. Ou seja, a partir do momento que eu congelo, eu não consigo mais sair daquele foco que me gerou essa imobilidade afetiva, essa imobilidade mental. Então percebam, a medusa, ela nada mais é que um medo do enfrentamento. A medusa é aquele ser horripilante que a gente não quer olhar. Se eu olhar para a medusa, eu automaticamente petrifico. Se eu olhar para a medusa, eu vou perder quaisquer possibilidades de ação. E aí que a gente tem que começar a entender, também do ponto de vista simbólico, o que são esses pensamentos petrificados. Pessoal, a petrificação do pensamento são aqueles pensamentos que eles se tornam, na minha vida, inquestionáveis. Eu não posso questionar a medusa, eu não posso olhar para a medusa, senão eu me paraliso. O que isso significa na nossa vida? Isso é uma pergunta. Quando eu tenho um pensamento inquestionável, esse pensamento virou uma pedra. Esse pensamento não pode ser problematizado. Esse pensamento não passa em nenhum momento por uma dúvida. Eu não posso ter nenhuma relação de enfrentamento, porque ele se torna inquestionável. Ou seja, a petrificação dos pensamentos é uma relação de analgesia completa da minha psique. É como se a minha psique, ela tomasse um tiro de raio laser e ela fica inerte, ela não se move mais. Pessoal, vamos entender o que significa isso na prática. Eu vou pegar um chavão aqui para a gente começar a problematizar essa questão da medusa, da petrificação e dos pensamentos inquestionáveis. O que a gente fala, né, no campo organizacional? Eu vi que a Nininha, que trabalha com psicologia organizacional, entrou aqui agora. O que acontece no campo organizacional? Muitas vezes tem alguns jargões que eu ouço muito, também trabalho com organizações, que é o seguinte: time que está ganhando não se mexe. O que isso significa? O que isso significa? Time que está ganhando não se mexe. O que isso significa? Me contem. Isso significa que eu não posso mudar. Eu não posso transformar. Eu não posso questionar. Por quê? Porque aquele modelo é um modelo vencedor. Ou seja, time que está ganhando não se mexe, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou poder melhorar? Ou seja, quando eu coloco as questões, quando eu coloco uma situação da minha vida, quando eu coloco algo que é da ordem da verdade, e de uma verdade inquestionável, de uma verdade absoluta, ali existe uma petrificação. Pessoal, todas as petrificações do nosso pensamento, elas são a impossibilidade de eu fazer diferente. Todas as petrificações do meu pensamento, elas são a porta fechada
de qualquer possibilidade outra, de qualquer novidade, de qualquer inovação, de qualquer pensamento que possa sair do extrato que ele foi fomentado, que ele foi criado. Ou seja, quando eu coloco uma relação em um pensamento petrificado, eu não tenho nenhuma possibilidade de avanço, de evolução. Então parem para pensar, como é mesmo que eu não vou avaliar o time que está ganhando? Como é mesmo que eu vou ficar nessa relação meramente, ou ainda sem nenhum tipo de mecanismos de melhora? Ou seja, quando eu trago essa relação do pensamento inquestionável, pessoal, isso é quase uma questão religiosa. Eu não posso questionar as religiões, eu não posso questionar a existência de Deus, eu não posso questionar o meu pastor, eu não... Quando isso acontece, quando a relação se dá nesse eixo duro, nesse núcleo impermeável, pessoal, o pensamento reflexivo ele fica de fora. Ou seja, quando o pensamento ele se torna inquestionável, quando eu olho para a medusa e a medusa me petrifica, o que acontece a partir daí? Acontece uma alienação do ser humano. Ou seja, nós não conseguimos mais ter uma crítica e nós nos tornamos apenas o quê? Nós nos tornamos reféns de leis sociais. Nós nos tornamos reféns de uma tradição familiar. Nós nos tornamos refém de uma história que muitas vezes nem fui eu que contei, eu nem participei da elaboração dessa história. Querem ver como é que isso funciona? Isso funciona, pessoal, em muitos casos que eu acompanho, em termos clínicos, na psicoterapia e tudo mais. Quando alguém chega para mim e diz assim, Hélio, eu tô com um problema muito grande, eu não consigo sair disso, eu começo a entender que essa pessoa olhou para a medusa. Essa pessoa petrificou o pensamento dela. E o que a gente precisa fazer muitas vezes? A gente precisa desconstruir essa relação. A gente precisa fazer com que a pessoa comece a quebrar essa casca dura, essa relação petrificada que ela internalizou, que ela elaborou e que a partir de agora ela vai viver aquilo ali. Ou seja, eu não posso questionar. Por exemplo, uma questão que é muito comum na psicoterapia, quando as pessoas não conseguem entender a relação que existe entre os papéis sociais que nós desempenhamos na vida. As pessoas muitas vezes ficam petrificadas num papel social e não conseguem avançar. Elas olharam para a medusa. Vou dar um exemplo para vocês o que eu digo. Tem uma questão que ela é muito comum na nossa sociedade, uma sociedade judaico-cristã, uma sociedade que tem a religião como uma base muito forte de comportamentos sociais, de dinâmicas sociais, de manutenção de controle social. Tem uma máxima que diz, honrai vosso pai e vossa mãe. Isso é uma máxima, que tem uma máxima que está no Novo Testamento, se não me falha a memória. Quem souber mais de Bíblia e de religião que me ajude, eu acho que está no Novo Testamento. Honrai vosso pai e vossa mãe. O que significa honrar vosso pai e vossa mãe? As pessoas chegam na terapia dizendo, então, olha só, eu não posso falar isso porque se ele é meu pai. Eu não posso questionar porque é minha mãe. Eu não posso enfrentar essa relação porque eu estou petrificada na relação religiosa que muitas vezes me aliena no papel social. Ou seja, essa pessoa, quando ela chega para mim dizendo isso, o que a medusa dela está me dizendo? A medusa dela está me dizendo que o quê? Que ela só enxerga um papel social. Qual é o único papel social que ela tem? Filha. Ela não consegue se ver no papel social de pessoa. Ou seja,
quando a gente consegue sair dessa relação do papel social apenas filial, o que acontece? Eu quebro, eu rompo com essa medusa e eu vou fazer uma outra relação. Ou seja, eu tenho que questionar se honrar o meu pai e a minha mãe é apenas ter uma relação subserviente de alienação na relação parental. Ou, quando eu questiono, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que honrar o meu pai e a minha mãe é justamente eu dar orgulho a eles, eu ser uma pessoa crítica, eu conseguir ter valores, ter uma ética, ter uma moral condizente com os valores cristãos que eu recebi. Talvez aí esteja honrando muito mais meu pai e a minha mãe do que sendo subservientes a eles. Ah, mas olha só, lembrem que o pensamento petrificado, ele não pode ser questionado. Ou seja, quando a gente começa a ampliar os nossos horizontes, quando a gente começa a ter uma outra relação com a medusa, e eu vou chegar já para contar para vocês como é que foi que Perseu consegue matar a medusa, ele consegue extirpar o monstro. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque Perseu, ele era preceptor, Perseu era afilhado de Atena. Atena era sua preceptora. Atena é a deusa da sabedoria. Atena nasce grande, Atena já nasce adulta, Atena nasce da cabeça de Zeus, ela nasce da cabeça do pai. Atena é a deusa da sabedoria. E o que ela faz então? Ela dá para Perseu um elmo e uma espada. E o que Perseu faz? Perseu desce ao limbo, que era onde morava a medusa. E o que ele faz? Lembrem, como é que a gente vai conseguir matar um monstro que, se eu olhar, ela me petrifica? Como é que ele sairia com os olhos fechados, com a espada? Ele não conseguiria fazer isso. Como é que ele mata, então, a medusa? A medusa percebe quando ele chega e ele entra com os olhos fechados e ele se esconde atrás de uma pilastra. E com o elmo, ele faz o elmo como se fosse um espelho, ele usa o elmo como um espelho para que ele enxergasse o reflexo da medusa. Quando a medusa, ele está escondido, quando a medusa passa pela pilastra, ele está enxergando o reflexo dela no espelho, ele simplesmente passa a espada e degola, e corta a cabeça da medusa. E aí, pessoal, tem vários simbolismos que a gente tem que entender. O primeiro deles, quem conduz a espada no corte, no golpe final que ceifa a vida da medusa, é Atena. Atena é a deusa da sabedoria. Ora, como é que nós vamos então matar o nosso lado medusa? Pessoal, a gente só consegue isso por meio da sabedoria. E a sabedoria, ela é a antítese da alienação. Ela é a antítese da subordinação. O que o homem sabe, o que o ser humano sábio, ele consegue, a sabedoria está onde? A sabedoria está, fazer o conceito da sabedoria da filosofia grega, a sabedoria está justamente no ponto em que aquele homem, aquele ser humano, aquela mulher, aquela pessoa, ela consegue enxergar coisas, ela consegue ela consegue perceber a realidade numa outra perspectiva. E essa outra perspectiva faz com que ela não seja escrava dessa alienação.
essa outra perspectiva faz com que o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa, ela tenha ideias próprias, ou seja, muitas vezes aquilo que nós temos como pensamentos inquestionáveis são formas mentais coletivas. E aí eu começo a fazer uma reflexão junto com vocês aqui. O que de fato que você tornou na sua vida inquestionável, que é verdadeiramente seu? Algo que é da sua essência. Pessoal, quando a gente começa esse nível de reflexão, eu começo a perceber que muitos olhares que a Medusa fez para mim e que eu petrifiquei, que eles se tornaram inquestionáveis, que eles foram verdades imutáveis na minha vida, muitas vezes foram relações que eu construí lá na minha infância. Foi porque eu ouvi de uma pessoa que era uma referência para mim e aquilo se cristalizou de tal forma que se tornou uma crença inabalável. Agora, será mesmo que eu sou ainda aquela pessoa que viveu que introjectou essa crença? Será que eu sou a mesma pessoa? Será que essa forma de petrificação que eu tenho, ela também não é uma forma que me escraviza? Será que essa relação que eu tenho de não pensar, não questionar, de me deixar petrificar pela Medusa, será que isso também não é uma forma que eu tenho de não inventar nada na minha vida? Será que isso não é um conformismo, uma acomodação? Será que isso não é uma forma passiva de eu viver a vida? Será que não? Até que ponto a Medusa ela não é uma criação do nosso psiquismo para que eu não foque, para que eu não encare os desafios da minha vida? Até que ponto? Até que ponto a minha Medusa interna, ela simplesmente faz com que eu viva uma vida sem... A gente aqui do Sul, a gente tem um chavão, assim, não sei se é só aqui no Sul, talvez em Brasília, talvez também tenha isso. Fulano, deixa quieto, não inventa moda. O não inventa moda. Se você ficar inventando moda, a coisa não vai fluir, não vai dar certo. Então, vejam bem, o que esse lado nosso Medusa ele faz? Ele nos torna fantoches de modelos sociais. Muitas vezes eu tenho alguns tipos de comportamento que eu nem percebo de onde eles se originaram. Eu não sei nem como é que isso aconteceu na minha vida, mas eu só sei que eu vou reproduzir isso. Ou seja, pessoal, quando Perseu corta a cabeça da Medusa, você sabe o que sai lá de dentro? Vamos ver quem é que leu, quem é que sabe um pouquinho desse mito aí. Quando Perseu corta a cabeça da Medusa, o que sai de dentro da cabeça da Medusa? Isso tem uma questão simbólica que é genial, é fabuloso isso. Vocês lembram? No momento em que a Medusa é decapitada, o que sai lá de dentro? Não sai sangue não, João. O que sai de dentro do corpo da Medusa? Pessoal, sai Pegasus, ou Pegasus, como queiram. Pegasus é o cavalo alado. Qual é o simbolismo disso? Pessoal, quando a gente rompe com a Medusa, quando a gente rompe com nossas crenças cristalizadas, a gente ganha asas.
a gente pode alçar voos mais altos. Nos é dado a liberdade de pensar. Ou seja, a medusa, ela é formas mentais que nós criamos como muitas vezes mecanismos de defesa para que a gente acabe não pensando, para que a gente fique estagnado. Justamente ela é a liberdade. É a liberdade. Imagine só a gente conseguir romper a cabeça da medusa que tanto nos aprisiona em formas mentais e tudo isso. Imagine vocês questionarem o que é instituído na vida de vocês. Pare para pensar quando a gente consegue fazer uma reflexão e a gente tem uma outra percepção daquela mesma realidade. Pare para pensar como quando eu consigo, quando eu liberto o meu Pegasus, quando eu liberto o meu potencial criativo, quando eu liberto a minha forma de pensar, quando eu liberto... Pessoal, isso é tão prodigioso, isso é tão libertador. Eu estou fazendo isso de caso com Mary Jane. Para quem está chegando agora nas lives, Mary Jane é o nome que eu dou para todas as pessoas que eu atendo e que em alguma medida eu estou fazendo um estudo de caso. Pessoal, esse caso é interessantíssimo, porque olha só, Mary Jane é uma administradora de empresas, é uma mulher extremamente inteligente, eu diria, pessoal, que ela é quase a encarnação de Atena. Ela é prática, ela é objetiva, ela é racional, ela é extremamente organizada mentalmente, ela tem um tino para desenvolver pessoas, para desenvolver negócios, para desenvolver... Enfim, ela é uma pessoa admirável, um coração gigante, generosa. Pois bem, ela chega na terapia com depressão. E o que a deprime? Por que ela fica deprimida? Bom, lembre, pessoal, a depressão ela é uma configuração de vários elementos da nossa personalidade. Então, ela chega para mim na terapia dizendo, olha, o que está me deprimindo é que eu não estou conseguindo dar conta do trabalho. Bom, vamos entender como é que se configura, então, o trabalho gerador dessa depressão da Mary Jane. O trabalho para ela é um dos pilares que ela alicerçou a personalidade. O trabalho tem um sentido muito grande. Com o trabalho ela teve autonomia, ela se libertou de 2 casamentos, ela sempre foi autônoma do ponto de vista financeiro, ela nunca dependeu de ninguém. Então vejam que o trabalho ganha uma conotação e um peso, um sentido, uma motivação muito grande para ela. Só que ao mesmo tempo que ela é extremamente motivada para o trabalho, ela também pega responsabilidades que muitas vezes não são dela. Ela pega responsabilidades que são de outros colegas, mas ela vai pegando e vai fazendo, vai pegando, vai fazendo. Essa questão do trabalho também é um tapa-buraco afetivo da vida emocional dela. Então vejo que quando a gente começa a entender o trabalho a partir da teoria da subjetividade, que é onde eu ancoro os meus estudos, a gente começa a entender que existe uma multiplicidade de afetos, de emoções, que dão sentido ao trabalho dela e que configuram essa relação como uma depressão. Vejam que interessante. Ela, com a questão de ela ser muito altiva, muito proativa, muito independente, a depressão tinha para ela no trabalho uma conotação de fracasso. Ela se sentia fracassada no trabalho. Como que eu, que faço tudo, que dou conta de tudo, como é que eu me senti deprimida? Como é que eu não consegui fazer as coisas? E o que as pessoas perceberam? As pessoas que eu digo, as chefias que ela tem, perceberam esse nível de motivação que ela tinha para o trabalho e começou a empurrar trabalho para ela. Ou seja, ela lidava com 4 ou 5 gerências dentro de um mesmo departamento que ela chefiava. Ora, vamos entender isso aqui então, como é que funciona. Por que a depressão foi algo que acabou adoecendo?
Por que a depressão? Por que a depressão foi o olhar da medusa dela? Quando ela olha para a depressão, quando ela olha para o buraco afetivo, ela petrifica. O que significa isso? Significa que ela percebeu que a doença, que a depressão fazia com que ela ficasse imóvel. Ela não conseguia mais ter a mobilidade que ela tinha, ela não conseguia mais fazer tantas coisas que ela fazia. Ela acabou deprimindo. Pois bem, vamos entender agora qual foi o trabalho que eu fiz para que ela cortasse a cabeça da medusa, aquilo que petrificava ela. Ela chega para mim e diz assim, Hélio, está muito difícil, eu não estou dando conta. Porque a doença, porque a depressão, ela está me tirando. Eu falei, mas olha só, tu consegue perceber que você não consegue dar limites nas relações? Ou seja, o que eu estava... lembre, pessoal, eu sou psicólogo, vou prestar muita atenção naquilo que a pessoa me fala, mas eu presto atenção ainda mais nos não ditos. E é justamente nos não ditos que residem inconsciente, afetos, fantasias, emoções, os sentidos que ela atribuía ao trabalho. E a depressão, obviamente, ela veio fazer o quê? Ela veio como ser um indicador da falta de limites dessas relações. Ela não conseguia dizer não. Não, dá para mim que eu faço, dá para mim que eu faço, dá para mim que eu faço. Ou seja, a depressão veio sinalizar para ela algumas questões. Uma delas é essa questão do limite. E quando eu trago para ela, olha só, será que não está na hora de você botar limite? Mas eu não consigo, porque daí tem os meus filhos, tem não sei o que e tal, parará. Ou seja, ela começou a ficar num nível de petrificação com a doença, que ela simplesmente sucumbe. Ela não consegue trabalhar e tudo mais, teve que entrar de atestado, uma série de questões. Vejam que interessante. Ou seja, ela olhou para a medusa e a medusa, obviamente, petrificou aquela relação. Ou seja, a depressão era o olhar da medusa. Ela não conseguia sair da cama, ela não conseguia fazer nada. Lembrem, pessoal, como foi mesmo que Perseu conseguiu decapitar a medusa? Como foi? Como foi que ele conseguiu? Ele fugiu dela? Ele fugiu da medusa? Não. O que ele fez? Ah, ele tinha um raio laser que atingiu a medusa e... Não, nada disso. O que ele fez? Ele olhou para a medusa a partir do reflexo do espelho. Ou seja, pessoal, isso significa... O que significa o reflexo do espelho? Significa que quando a gente começa a se olhar... Lembre, pessoal, a medusa, ela nada mais é que um lado da minha personalidade. A medusa não é um monstro estranho, não. Nós alimentamos a nossa medusa com pão de ló quando nós não questionamos a vida. A medusa, ela é uma instância do meu psiquismo que encontrou guarida, encontrou eco na minha personalidade e na minha identidade, justamente quando eu decido seguir modelos sociais, ao invés de questionar os modelos sociais. Lembram? A medusa ela se alimenta de crenças cristalizadas. A medusa se alimenta do nosso medo. Ou seja, ela tinha medo de fracassar, ela tinha medo de ser julgada pelos outros como incompetente, ela tinha medo de não dar conta. Ou seja, ela desceu tão fundo que ela encontrou a medusa, só que ela não tinha um espelho para olhar para o lado medusa dela. E aí, é claro, vou simplificar, resumir aqui, até que chega um determinado momento que eu falei, olha só, é o teu lado medusa que pode te salvar. Você vai ter que enfrentar a sua medusa, você vai ter que enfrentar a sua depressão. O que vocês acham que eu propus para ela decapitar a medusa dela? O que vocês acham que eu
Qual foi a estratégia terapêutica que vocês acham que eu fiz com ela? Me contem aí que eu quero saber o que vocês pensam disso. Vocês, nesse caso, fariam o quê, pessoal? Me contem o que vocês fariam. Me contem. O que vocês fariam? Qual a estratégia terapêutica que vocês utilizariam a partir desse breve relato que eu fiz? Como é que ela conseguiria decapitar o lado medusa dela e libertar o Pegasus, libertar o cavalo alado, libertar a criatividade dela, romper essas algemas que tanto faziam ela sofrer? Dizer não? Pode ser, Aline. Mas que mais? Lembra, ela estava deprimida. Eu tinha que trabalhar a questão da depressão, da doença dela. Eu tinha que trabalhar a questão dar limites, perfeito. Mas lembra, ela estava deprimida. Estou dando pistas para vocês aqui, pessoal. Pessoal, o que é legal, né, na terapia? O legal na terapia é quando a gente consegue criar um modelo teórico, e esse modelo teórico ele vai responder às especificidades da Mary Jane, da história de vida dela. Pessoal, nós não temos modelos prontos. Alguém me dá o modelo para eu lidar com meu pai, me dá o modelo para eu tirar meu filho da internet, me dá o modelo para eu achar um jeito melhor de estudar. Não, pessoal, nós não temos modelos, não. E ainda tem autoajuda que dá o modelinho pronto para vocês. Preenche aqui, teste profissiográfico, preenche aqui, DISC, não sei o quê. Meu Deus, que perigo isso. Mas voltando, como é que vocês fariam para livrar Mary Jane da medusa? Acreditar, mas também tem isso, Kelly. Pessoal, olha só. A grande questão que ela trazia, aceitar que precisa de ajuda, com certeza, Carla. O que ela estava, o que a Mary Jane estava, ela tinha vergonha por estar deprimida, ela tinha vergonha por não dar conta, ou seja, a doença era a grande medusa dela. Pessoal, era essa mesma doença, a mesma medusa que iria libertá-la, não tinha outra forma. E aí, numa terapia, a gente conversando, eu propus ela, olha só, Mary Jane, você esconde a doença, não é? Você não quer que ninguém saiba. E se você disser que você está doente, olha só, estou doente, não me passem mais trabalho, aliás, eu vou descentralizar, eu vou botar isso aqui para fulano, para Beltrano e para Cicrano, e a partir de agora eu só trabalho com isso. Aí estava a chave, aí estava o Pegasus dela. Aí estava ela olhando para o espelho e se vendo na relação. Realmente estou doente, realmente preciso de ajuda, realmente não dou conta. Ou seja, o pensamento petrificado, o pensamento inquestionável dela, que era o quê? Eu sou fodástica, eu sou a pica das galáxias, eu dou conta, pode passar para mim que segura a onda. Não, nada disso. Ou seja, o que ela não questionava a competência dela foi justamente o que petrificou. Ou seja, a depressão petrifica, a depressão blindou ela de tal forma que ela não questionava a medusa. Ela enxergava qualquer coisa, menos a medusa. Quando ela, de fato, ela se enxerga na depressão, ali ela pôde observar a medusa por meio do elmo. E quando ela se enxerga refletida, ela tem como fazer diferente. Pessoal, quando ela rompe a cabeça, ela decapita a medusa e diz, olha só, agora vai ser o seguinte, agora eu vou fazer desse jeito, eu vou trabalhar com essas pessoas, eu vou gerenciar só isso aqui, e o resto, olha só, manda para fulano, para Beltrano, para Cicrano.
pessoal consegue perceber que quando ela ceifa a cabeça da medusa, ela consegue impor limites, ela se desapega dessa armadura que ela tinha de ser a top das galáxias. Quando ela decide olhar para o lado medusa dela, quando ela decide questionar, ela percebe que é um ser falível, que ela adoece, que ela é ser humano, que ela não é a Mulher Maravilha. Então, percebam que isso só foi possível quando ela olha para o lado medusa dela. Ou seja, quando a depressão que petrifica é a mesma depressão que abre portas e caminhos. Ou seja, pessoal, quando Mary Jane consegue dar novos sentidos subjetivos para suas crenças, ela consegue fazer uma nova elaboração. E a partir daí, o Pegasus dela, o cavalo alado, a liberdade, vem à tona. Então, percebam que enquanto ela ficasse naquela forma de pensamento, né, do modelo padrão de comportamento, pessoal, ela não ia conseguir fazer nada, infelizmente. E agora vem uma questão que eu vou fazer para vocês. A quem pode interessar os nossos medos? A quem interessa que nós apenas tenhamos padrões de repetição nos nossos comportamentos? A quem interessa que nós não questionemos os nossos padrões? A medusa que petrifica e faz com que a gente não pense, ela está a serviço de quem? Quem é que diz que esse modelo é o ideal e esse modelo não serve? Quem é que diz que esse modelo de relacionamento é o certo e esse é o errado? Quem diz que se você olhar, se você questionar essa relação, você petrifica? Quem é que está no poder da relação? Pessoal, quem é que diz para nós o que é medusa e o que não é medusa? Quem? A quem interessa que nós fiquemos petrificados? A quem interessa? A quem pode interessar que nós, ao invés de pensarmos por conta própria, nós apenas fiquemos repetindo padrões. Sejam eles padrões de comportamentos, sejam eles padrões de comportamentos sociais, sejam eles... Isso a quem interessa. A quem interessa. E tem uma outra questão que é muito aliada, tem um sentimento que é extremamente aliado a essa petrificação. É o sentimento de culpa. Nossa, eu te falei que não era para você fazer isso. Eu não te falei? Qual era o modelo? O modelo não era esse? Por que você não seguiu esse modelo? Por que você foi inventar moda? Por que você foi inventar de fazer coisa diferente? Segue o fluxo, segue a manada. Não pense diferente, não. Senão você vai ser petrificado. É exatamente isso. Se você pensar fora da caixa, você vai ser petrificado. Se você botar a cabeça para fora do buraco, você vai ser petrificado. O mito da caverna de Platão nos ensina isso. Ou seja, aqueles que estavam... Desculpa. Aqueles que estavam dentro da caverna acreditavam que aquilo lá era a realidade. Será mesmo? O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que a gente conseguir sair desse olhar da medusa, a gente conseguir romper com o instituído, é muito difícil. Querem ver como é que isso funciona? Na chamada da live, no post, perdão, que eu fiz
Hoje não fiz chamada. No post que eu fiz para a chamada dessa live, eu perguntava o que o rei Midas tem a ver com isso. Então vou explicar, claro, de novo, vou pincelar o mito do rei Midas. Gostaria muito que vocês pudessem ler o mito da íntegra. O rei Midas é aquele que tinha ganho de Dionísio o toque de ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. Vamos entender como é que funciona isso? Primeiro, o rei Midas era um ogro, era um rei de quinta categoria, ele era bronco, tosco, né? Um imbecil completo de A a Z. Né? E certa vez, os guardas dele pegaram o sábio Seleno. Pessoal, Seleno era nada mais, nada menos o sábio que Zeus confiou a educação de Dionísio. E quando Midas percebeu a cagada que ele tinha feito prendendo Seleno, que Seleno estava bêbado na floresta, ele disse, pelo amor de Deus, soltem esse cara, pelo amor de Deus, ele é o sábio Seleno, nós estamos num sal. E Seleno já, porque eu vou contar para Dionísio, você vai ver, não é? Seleno também era bêbado, era alcoólatra. O que aconteceu? Midas, para tentar livrar sua barra, promoveu 10 dias de boca livre, 10 dias de open bar no seu reinado. E convidou, obviamente, Dionísio, Seleno, ou seja, até que daí, né, Seleno falou, pô, olha só, Dionísio, rei Midas está fazendo isso aí porque ele gosta de mim. Ah, ele gosta de mim. Então tá. O que Dionísio faz então? Olha, Midas, como você foi um cara legal, você é um cara brother da galera, é nóis. Eu vou te dar então faça o desejo. Me diga o que você quer que eu como rei, eu como Deus, eu lhe concedo esse desejo. O que Midas então faz? Ele pede o toque de ouro. Tudo que ele tocasse virava ouro. Dionísio percebeu tamanha imbecilidade do rei Midas, mas ok, já que você quer, que assim seja. E ele deu o poder do toque de ouro. Ora, o que acontece com Midas? Tudo que ele vai tocando vai virando ouro. Então ele vai comer alguma coisa, a comida vira ouro. Ele vai fazer xixi, né? Vira ouro. Então ele arrumou um problemaço para ele. Né? Ele, como idiota que era, se arrependeu, né, imediatamente. Foi a Dionísio, pediu, Dionísio, pelo amor de Deus, não te atrase disso. Pois é, meu amigo, então você vê, né? A sua estupidez você vai carregá-la por resto da sua vida, porque eu não tenho como desfazer isso. O que é que então Midas faz? Ele vai para a floresta. Ele vai para a floresta e a partir daí, o que ele faz? Ele encontra a rapaziada dele, Seleno, Pan. Pan era um deus da pior espécie. Né? A palavra pânico vem daí. Pan, ele só gostava de pegar ninfas, né? Transá-las com ela à força, estuprá-las. Ele fazia de tudo. Né? E, inclusive, a flauta de Pan, ela nasce justamente de uma ninfa que, ao invés de transar com ele, ela se mata. Ela se joga no penhasco. E quando ela se joga no penhasco, nasce um bambu. E aí Pan pega esse bambu e faz a flauta de Pan. E o que Pan faria a partir daí, então? Ele desafia Apolo para um grande torneio de música. Ora, pessoal, Pan, sendo ele quem era, a música dele era igual à sua personalidade. Era caótica, era rota, a flauta dele era linda, maravilhosa, mas ele não conseguia tirar dela o som que ela... Porque a vida interior dele, ele não tinha construído valores para que a música dele fosse à altura da música de Apolo. E Apolo, para quem não sabe, Apolo, né, sem polos, Apolo é o deus da consciência solar, Apolo é o deus Hélios na antiguidade,
E Apolo tocava a sua harpa como a métrica de Apolo, da música de Apolo, era perfeita. Apolo era o deus da consciência solar, Apolo era Deus olimpiano, era a segunda geração de deuses, era filho de Zeus. Então, Apolo era... Aí fizeram o concurso. Quem aparece para ser um dos jurados do concurso? O nosso amigo Midas, né? O rei Midas aparece lá e tal. E obviamente quando fazem o concurso, o que acontece? Apolo simplesmente é colossal. A música de Apolo é a própria harmonia da natureza, né? Os pássaros cantam e acompanham Apolo, enquanto o Pan tá lá pipipi, 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 pipipi. Ora, o resultado, qual é o resultado? O resultado é o seguinte, que todos os outros jurados, todos os outros deuses votaram em quem? Em quem vocês acham que todos os outros deuses votaram? E quem Midas votou? Me contem, quem vocês acham? O que Midas faz? Midas é fiel ao amigo. Midas não é X9. Midas é o cara que vai morrer abraçado com o Pan. O que ele faz então? Vota em Pan. No abestado. O que acontece a partir daí, pessoal? Apolo, obviamente, vence o concurso. Só que Apolo, como todo deus, ele não gosta muito bem de ser contrariado. Ele queria ter a plenitude da votação, ele queria ser aclamado. Só que ele não foi. O que ele faz então com Midas? E todo na mitologia grega, isso é muito interessante porque na mitologia grega, toda relação punitiva, ela tem a ver com a causa do problema. Ela tem a ver com a origem que ocasionou todo o perrengue mitológico. Ora, se o rei Midas ele não teve ouvidos para distinguir a música de Pan e a música de Apolo, o que Apolo faz com ele então? Coloca no rei Midas orelhas de asno. Olha que espetáculo. Bom, vamos entender isso? O que isso tudo a ver tem com a medusa, com o engessamento da vida, com a petrificação dos pensamentos? Por que vocês acham que eu trouxe o rei Midas para falar na nossa live de hoje? Por quê? O que isso tem a ver? Me contem. O que isso tem a ver, pessoal? Medusa, a petrificação dos pensamentos, o engessamento da vida e o rei Midas. Os roteiros de imbecis? O que mais que vocês acham que pode ser? Pessoal, vocês conseguem perceber que o rei Midas, ainda que ele pudesse ser um imbecilóide, uma pessoa com pouquíssimo tutano, né? Não tinha fosfogênio suficiente para fazer as sinapses, ainda que tudo isso pudesse acontecer, vocês percebem que o rei Midas, quando ele tenta romper com uma lógica instituída socialmente, o que é que ele sofre? Quando o rei Midas tenta tirar vantagem dos deuses, tocou, virou ouro, ele ia ser mais rico do que qualquer pessoa, o que acontece com ele? Quando, pessoal, prestem atenção nisso, quando o rei Midas diz, eu não vou votar em Apolo, eu vou votar em Pan,
O que está acontecendo ali? Ele está questionando uma ordem, ele está questionando o cosmos, ele está questionando aquilo que é dado, aquilo que é instituído, ele está questionando os padrões. Ou seja, existe um padrão, existe um modelo, você não pode questionar o modelo. Se você questionar o modelo, você vai ser punido. Nossa, que interessante isso. Ou seja, petrifique o seu pensamento. Siga a manada. Não pense fora da caixa. Nada disso. Você vai inventar moda para quê? Não, nada disso. Se você olhar para a Medusa, você já sabe o que vai lhe acontecer. Ou seja, pessoal, quando nós temos comportamentos vistos pelos olhos da sociedade, visto pelo poder hegemônico, por aquilo que é padronizado na nossa vida, quando os nossos comportamentos são desregrados, desviantes, o que acontece com a gente? Nós somos punidos, exatamente. O que a gente faz com as crianças? Como é que nós educamos os nossos filhos? Como? Como é que a gente educa? Quer dizer, se dá para chamar isso de educação, isso para mim é adestramento, o que eu vou falar aqui não é educação, isso é adestramento. Como é que a gente faz com os nossos filhos mesmo? Se comer toda a comida, ganha sobremesa. O que é isso? Recompensa. Se você não comer toda a comida, não tem sobremesa. O que é isso? Punição. Nossa, que interessante isso. Veja que legal, não é não? Ou seja, eu trouxe esse mito para falar que muitas vezes essa é a regra e apenas cumpra a regra. Não saia da regra. Não olhe para o lado, não tente botar a cabeça para fora, não tente fazer isso. Isso não é para você, você não tem condições para isso. Percebam que questionar o que é instituído como Midas fez é algo muito difícil. Por quê? Porque eu vou estar indo contra uma tradição, eu vou estar indo contra um modelo que deu certo, eu vou estar indo contra os resultados. Todo mundo vai para aquele lado. Por que você é diferente? Por que você insiste em fazer diferente? Por que você não faz igual a todo mundo? Não é isso que a gente escuta muitas vezes? Ou seja, pessoal, a Medusa, para eu encarar a Medusa, eu tenho que encarar antes uma subversão da ordem interna. Eu tenho que subverter uma ordem interna minha. Eu tenho que subverter uma ordem externa. Eu tenho que subverter uma estrutura, um modelo que diz, faça isso. Por que hoje em dia é tão difícil da gente trabalhar a diversidade? Já pararam para pensar nisso? Por quê, pessoal? Eu vou repetir 3 perguntas que eu fiz hoje aqui para vocês, para a gente já estar finalizando já. A quem pode interessar que a gente tenha medo? Medo de explorar, medo de ir além, medo de questionar. A quem interessa os nossos medos? A quem interessa que a gente fique repetindo padrões e não pense fora desses padrões? A quem interessa que a gente não questione os padrões que estão aí? A quem interessa? Aí, pessoal, tá justamente uma possibilidade. Que eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. Onde houver uma subversão, onde houver um sentido fora do padrão, onde houver uma vontade genuína, essencialmente, onde houver algo que realmente nos motive na nossa essência, onde houver um sentido na minha vida,
nesse momento, tem um caminho a ser seguido. Onde houver um sentido, há uma jornada a ser trilhada. E aí, pessoal, eu tenho que olhar para a minha medusa e tenho que entender que a minha medusa, ela é nada mais, nada menos que o medo que eu tenho de questionar o que é instituído. Ok? Bom final de semana, aproveitem bastante, curtem aí, deixam as críticas, dúvidas, sugestões que vocês podem fazer para me ajudar a fazer, quem sabe, a nossa última live do ano, na semana que vem. Está em aberto ainda, não sei. Quero ver as sugestões de vocês, quero ver os comentários. Pessoal, isso é muito legal, porque isso faz com que vocês me mostrem o meu lado medusa, o meu lado que é petrificado e que eu não consigo enxergar. Ok? Beleza? Bom final de semana, aproveitem bastante. Beijo grande. Tchau, tchau, até a próxima.